Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o coordenador geral da plataforma Ceará 2050, professor Barros Neto. Planejamento: como o Ceará 2050 está pensando o futuro do Estado? Qual a relação entre o Ceará 2050 e o Fortaleza 2040? Iniciativa privada: quais os impactos do planejamento público nas atividades empresariais? Ainda, energias renováveis. Esse é efetivamente o futuro econômico do Estado do Ceará? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. José de Paula Barros Neto é engenheiro civil, tem especialização e mestrado na área, é doutor em administração. O convidado é professor da Universidade Federal do Ceará. Barros Neto é presidente da Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas. O entrevistado é coordenador geral da plataforma Ceará 2050. E é com o professor Barros Neto que converso no programa de hoje. Professor, alegria tê-lo aqui conosco nos estúdios da TV Otimista. Seja bem-vindo ao programa Política e agradecer já de antemão a destreza do senhor em compartilhar conosco aqui um pouco da inteligência do grupo que o senhor coordena, tão importante para o futuro do Ceará. E eu queria saber, antes de a gente entrar aqui em alguns pormenores, de que se trata em termos assim, didáticos o Ceará 2050, professor? Erivaldo, é um prazer estar aqui, quero agradecer aí o convite, né, e é sempre bom, né, estar aqui divulgando e falando desse projeto. Quer dizer, eu sou suspeito, mas eu acho um projeto super interessante, inovador no nosso país, né, que é pensar o Estado alguns anos na frente, no nosso caso, 30 anos à frente, né. Então eu acho que ele é uma grande... Por que eu digo de inovação? Porque não existe no Brasil um planejamento de 30 anos para um Estado, certo? O governo federal agora criou uma portaria, né, aliás, uma lei que vai fazer, mas ainda de uma forma muito genérica. E eu acho importante porque quando você está tratando principalmente da coisa pública, as políticas públicas são políticas de longo prazo, certo? Então, por exemplo, nós temos hoje, né, até um ministro da Educação, né, que é o ex-governador Camilo Santana, né, que pela experiência, um dos fatores, obviamente, que o conduziram ao Ministério é a experiência do Ceará com a educação, certo? Apoiado pela ex-governadora Isolda, né, que foi a grande maestrina desse processo, né, dentro do Estado. E, assim, essa é uma política que tem mais de 20 anos, certo? Então, assim, não é no estalar de dedos que eu vou fazer mudanças no Estado. Então, por isso que é importante a gente pensar e criar meios para isso, certo? Senão a gente vai ficar com políticas de governo e não políticas de Estado. Ou seja, blocado ali naqueles 4 ou 8 anos. Então, né? Hoje, por exemplo, né, o Ceará foi muito bem, acho que teve sorte dos governantes manterem esta política de educação, por exemplo. Certo? Então, isso é fruto, talvez, não de um planejamento, mas de uma ideia de longo prazo. O que a gente agora pensa no Ceará 2050 é dentro de uma visão mais, assim, sistematizada. Certo? Tudo que nós estamos pensando hoje vai ser no futuro? Não. Nós não temos essa ilusão. Certo? Por quê? Porque, como diz aqui o ditado popular, o futuro a Deus pertence, né? Ou seja, tem situações que vão se confirmar, outras não, porque o futuro vai mudando. Por exemplo, né, essa questão do hidrogênio verde, nós estamos atualizando o nosso plano, porque quando a gente finalizou o plano em 2020, né, a primeira etapa do projeto, a questão não estava no horizonte. Não estava no horizonte, não estava na agenda do dia, a questão do hidrogênio verde. E de uma hora para outra, né, surgiu, né, e o Estado está aí aproveitando
né, essa grande oportunidade. Entendi. Tá entendendo? Então, assim, não tem como eu pensar nisso, né, mas eu tenho que, rapaz, olha, quais são as perspectivas, o que é que eu posso pensar, o que é que eu posso me organizar, né, para os próximos 30 anos. E aí começar a fazer uma política, né, e aí usar, por exemplo, o próprio Assembleia, né, toda a sociedade para discutir essa visão de longo prazo, esses planos que estão aí projetados. Certo. O que cabe dentro do Ceará 2050? O senhor citou aí o Poder Legislativo, né? O que cabe lá, se a gente for imaginar ali uma assembleia, uma mesa de especialistas? Quem é que está lá? Assim? Não, assim, é bom, acho que é uma pergunta muito boa, Evaldo. O que acontece? Quando nós trabalhamos o Ceará 2050, né, nós começamos em final de 2017 e fomos até... Infelizmente, nós não tivemos uma entrega, né, porque nós finalizamos ali em abril de 2020, então foi bem vamos dizer assim, no auge, no quente aí daquela primeira onda da Covid, e o Ceará estava sobre um ataque, né? Então, assim, então a gente entregou, porque questões contratuais, e a gente acabou não tendo um evento de entrega mais solene, né? Por questões óbvias. Mas nós tivemos aí, durante esses quase 3 anos de trabalho, uma participação muito grande. Então fizemos muitas reuniões no interior, nós fomos 2 vezes ao interior visitar as regiões de planejamento do Estado, né? Fizemos várias reuniões públicas, outras não tão, outras mais técnicas, né? Discussões mais técnicas, outros debates, então tentamos ouvir, né? Fizemos várias visitas, você falou especificamente aí no Poder Judiciário, nós fomos ao Ministério Legislativo. Então, desculpa, nós fomos também na Assembleia, certo? Então tivemos lá até quem nos recebeu, né, na comissão, eu confesso que eu não me lembro a comissão, mas foi o atual secretário, Salmito, né? Estava presente o atual governador, o Elmano, estava lá presente. Na época deputado, né? Na época deputado, né? Nas discussões, então tivemos lá, né? Tivemos nas prefeituras, então assim, aonde a gente, nós procuramos estar onde o povo estava, né? Ou seja, tentar discutir. Tentamos, agora, às vezes o pessoal, podia ter feito isso, qualquer planejamento, se eu colocar na sua mão, você vai fazer de um jeito e vai chegar, tá entendendo? Agora, uma coisa que me deixa muito satisfeito e tranquilo é que a gente fez um comparativo com outros planos. Por exemplo, Fortaleza 2040, as rotas estratégicas da FIEC, que né, todos foram subsídio. E quando a gente fechou, por exemplo, as grandes áreas de atuação do Estado foram muito semelhantes. Uma ou outra diverge, mas ali, a grosso modo, ou seja, isso é interessante porque está todo mundo mais ou menos no mesmo rumo. Certo. E também desafiante, no caso, eu suponho que um Ceará 2050 tenham especialistas de perfis técnicos, como por exemplo é o caso do senhor, e também gente da Humanas que tem uma outra lógica de pensamento. Claro, nós tivemos, por exemplo, reunião, quem participou, né, de várias coisas, o César Barreira, a Irles, esposa dele, né, então tivemos... Um dos maiores conhecedores da questão de segurança, né, então assim, ele participou efetivamente do nosso projeto, né, tivemos discussões, por exemplo, várias discussões com o pessoal da cultura, né, o Fabiano Piúba, que era o ex-secretário, deu assim, participou efetivamente. Fomos a algumas reuniões ali no centro, onde era uma das unidades da Secretaria de Cultura, né, tivemos, assim, tivemos tanto na iniciativa privada, tivemos também muitas conversas, as universidades. Agora essas conversas, professor, são conversas fechadas por áreas temáticas, por exemplo, educação, saúde, segurança, para citar 3 aqui, ou tem uma visão, às vezes, transversal? Os dois, certo? Nós tivemos, por exemplo, nós tivemos um dos nossos encontros, foi muito interessante, que nós fomos discutir alimentação. Certo? Então, nós fomos desde do dono do restaurante até o pequeno produtor, colocamos tudo como diz assim, no mesmo balaio. Certo? E pega tudo, pega economia, pronto, aí saúde, foi discutir, cada um com sua visão, certo? Mas assim, é uma cadeia. Se furar, né, falhar essa cadeia, falha todo mundo. Então, por exemplo,
Se o pequeno produtor falhar, ele não vai ter, o dono do restaurante não vai ter a comida no prato, né, para vender para um... Exatamente. Né? Então, assim, entender um pouco isso aí, né? Então, tivemos, por exemplo, de infraestrutura, tivemos Fraport, o Porto, né, de Pecém, né, então, a gente sempre tentou fazer algumas coisas. Tivemos, por exemplo, tivemos uma discussão interessante, que eu achei muito interessante, que foi sobre financiamento. Certo? Pegamos pessoas da iniciativa privada, e, por exemplo, da Cefaz. Como é que nós vamos financiar isso aí? Porque o nosso projeto é um projeto de desenvolvimento, certo? Ele às vezes, até no momento, a gente teve alguns questionamentos que se a gente estava discutindo localização de estrada, não. Isso não é o papel do plano. Nós estamos discutindo por exemplo, algumas coisas, o arco metropolitano, que esse é um projeto importante. Algo mais estratégico. Algo mais estratégico. Nós não entramos e, por exemplo, quando a gente compara com Fortaleza 2040, Fortaleza 2040 ela é o planejamento da cidade. Sim. Então ela entrou, por exemplo, em vias, entrou em rotas de ônibus, né, transporte, coisa que nós não entramos. O plano é de desenvolvimento. Certo? Então, quais são as grandes áreas que nós vamos desenvolver? Quais as vocações as regionais, vocações, né? Por exemplo, discutimos no interior essas vocações, certo? Então, é nesse ponto. Né? Então, a gente não entrou nessa miudeza, porque não é um atributo do Estado. O Estado não entra nisso. Eu sei. O senhor citou aí rapidamente a história do financiamento, até citou a Cefaz, etc. Isso. Isso, obviamente, tem que ter ali paridade com a conta, né? Porque alguém vai ter que pagar, né? O governo, por exemplo. Né? Com certeza. E a gente pensou também, e essa é uma coisa bem, aproveitar o seu gancho aí, Arivaldo, ele não é um plano, ele não é um planejamento do governo, mas ele é um planejamento do Estado. Não, o governo, porque assim, bem ou mal, o governo é o grande indutor do desenvolvimento. É o operador do Estado. Ele vamos dizer, o governo, ele é o que cria, vamos dizer, é o que, por capacidade, se arrisca mais. Certo? Por exemplo, o governo do Estado, ou ele é que tem mais capacidade de investimento em infraestrutura. A iniciativa privada vai ter um investimento mais de operação. Certo? Vamos dizer, eu vou dar um exemplo, o Castelão. Sim. Né? O Castelão, ele foi bancado pelo governo do Estado. Isso. Certo? Agora, a operação, né, até agora se encerrou, era um PPP. Isso. Porque uma empresa não teria a capacidade financeira de... Né, e muitas vezes o retorno da infraestrutura não é tão rápido, né? Então, é função do Estado. Entendi. Então, assim, por isso que ele é um dos indutores, mas ele não é o único. Certo? Então, a gente pensava também, né, dentro deste processo, também como é que a indústria ia se envolver, as universidades. Né? Então, tudo isso a gente estava pensando de uma forma, não assim, só o governo, cada um tem suas responsabilidades no desenvolvimento do Estado. Entendi. Agora, de qualquer forma, e aí eu queria saber realmente desse ponto, o governo, independentemente do grupo político que esteja lá, deve ter algumas amarras institucionais para que, por exemplo, o terceiro governo, depois do Elmano, etc., consiga enxergar e levar em consideração esse planejamento. Né? Deixa eu soltar só uma coisa que eu esqueci aqui, que eu acho que é importante. Quando a gente pensa a gente pensou lá no desenvolvimento, né, a gente pensou, no momento que a gente montou um plano, né, dentro do projeto, a geração de receita. Certo. Certo? Que era justamente as grandes áreas da economia, que é onde, né, que o governo do Estado precisa, porque para o quê? E os grandes serviços que o Estado precisa integrar para a sociedade. Sim. Então, a base está aqui, ou seja, eu preciso do recurso para gerar recurso para o Estado, para melhorar a qualidade do serviço prestado à população. Certo? Então, a gente pensou nisso, porque não adianta eu pensar só aqui, rapaz, o serviço tem... Mas se eu não tiver o recurso para financiar, não funciona. Então, uma coisa, a gente pensou assim. É como se diz, né? Planejamento sem financiamento é passatempo, né? Não vai funcionar. Então, assim, voltando à sua pergunta, nós, que aí agora, é até interessante que você perguntou, porque nós entramos agora na segunda etapa do projeto, que é o quê?
Um dos problemas de planejamento estratégico é que, e usando um pouco assim o linguajar mais informal, é que papel aceita tudo, né? Esse é um linguajar, eu trabalho com engenharia e a gente fala muito de projeto, né? Então, fazer o planejamento foi muito trabalhoso. Agora, uma das maiores dificuldades, e não é só no poder público, também na iniciativa privada, porque eu trabalho com isso, é colocar o plano para rodar. Entendi. Certo? Porque planejamento, né, o importante dele é o processo e não o produto. O produto ele é consequência. Mas tem que ser execuível. Mas tem que ser execuível e ele tem que ter essa visão de processo, ou seja, eu tenho que estar sempre reformulando. Né? Dei o exemplo aqui do hidrogênio verde. Sim. Então eu tenho que estar sempre pensando nisso. Então, assim, pensando nisso, né, um dos trabalhos nossos na primeira etapa foi a implantação da governança, do plano. Certo? Sim. E hoje nós estamos justamente na implantação dessa governança. Por quê? Porque no momento que a gente implantar a governança e ela começar a rodar, a trabalhar, o plano vai se como é que se diz? Se autogerir. Entendi. E aí? Aí vai se avaliando, ó, isso aqui continua, né? A gente, por exemplo, um dos trabalhos nossos foram indicadores. Então a gente tem muitos indicadores. Então, vamos agora acompanhar os indicadores. E também dentro do projeto nós colocamos metas para 2025, 2030, 40 e 50. Entendi. E aí a gente precisa ter essa governança para ver, esse indicador foi atendido? Se não foi, por quê? O que é que a gente precisa fazer? Se não, vamos tirar esse indicador, vamos botar outro. Ou seja, é acompanhar o plano e fazer o plano rodar. E aí, dentro desse... Hoje, o que acontece? Hoje o plano será 2050, ele já houve uma mudança na Constituição, uma PEC, foi um dos últimos atos do ex-governador Camilo Santana. Não sei nem se você lembra que houve também ali foi finalzinho, acho que ele se descompatibilizou no final de março, começo de abril, não foi? Foi ali, final de março, sei lá, 25, por aí, eu não lembro exatamente o dia, teve uma reunião com todos os ex-governadores. Não sei se você lembra. Que foram até o PECEM, né? Não, que foi lá não foram, foi só no Palácio. Houve um conselho de governadores. Sim, né? Lembro. Até eu brinquei com o pessoal, não, os governadores vivos sim, ainda bem que foram os vivos, né? Os mortos não queriam. Então estavam todos os governadores ainda vivos presentes. Então estava Gonzaga Mota, estava o Chico Aguiar, o Ciro, o senador Tasso. O Tasso, né? Tava, todos que de lá para cá, que ainda estavam vivos, estavam presentes. E nesse dia ele apresentou a PEC, nós apresentamos para os governadores, os ex-governadores, o projeto, né, os resultados, né, principais, e foi ali encaminhado para a Assembleia com o testemunho dos ex-governadores, uma PEC em que inseria o Ceará 2050, o planejamento de longo prazo, Ceará 2050 é o novo fantasia, no texto da Constituição. Então, hoje, por exemplo, o PPA, que é o Plano Plurianual, ele tem que, vamos dizer, eu vou botar aqui também um termo informal, beber no Ceará 2050. Entendi. Certo? Então, hoje, vamos supor que, por exemplo, outro governador diz, rapaz, eu não quero o Ceará 2050. Tudo bem, mas você vai ter que fazer um outro plano de longo prazo. Entendi. Professor... Porque isso hoje é constitucional. Então, hoje nós estamos trabalhando nessa... E, obviamente, por exemplo, nós estamos agora, já está na Casa Civil, a proposta de minuta de regulamentação porque lá a Constituição é muito genérico. Aí nós estamos agora com uma lei que vai ser... Para especificar, né? Que aí vai detalhar o que é esse planejamento de longo prazo. Legal. Professor, eu vou fazer um rapidíssimo intervalo. Na volta a gente vai seguir desse ponto aí e de outros aqui no programa Política, tá bom? Ok. A gente volta em instantes aqui com o professor Barros Neto, ele que é coordenador do projeto Ceará 2050 aqui comigo no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política.
Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado o professor da Universidade Federal do Ceará, o engenheiro civil Barros Neto, que é coordenador geral da plataforma Ceará 2050. Professor, a iniciativa privada, né? A gente colocou no primeiro bloco, o senhor explicou que o governo tem uma capacidade operacional gigantesca, e a iniciativa privada acaba ocupando esses espaços, né, na sua vocação empresarial, etc., né? O Ceará 2050 permite que esses entes público e privado conversem para que haja ali um mimetismo nas parcerias, nas estratégias? Sim, sim, essa é a ideia, né? Acho que cada macaco no seu galho, né? Ou seja, como eu falei, em nenhum momento ele é um plano do Estado. Do Estado. Aliás, de governo, é um plano de Estado, certo? Então, assim, e dentro, essa pergunta é interessante, porque dentro da nossa governança, né, da governança proposta, há justamente o espaço para as várias, pode ser assim, os vários entes da sociedade. Então, por exemplo, nós temos lá, a nossa governança, ela é dividida em 3 grandes blocos, certo? Nós temos um bloco que é o Fórum Permanente, certo? Esse é o nome que nós definimos, em que você tem lá representantes do governo, representantes da sociedade civil, da iniciativa privada e da academia, certo? Sim. Então, isso aí hoje nós estamos fechando em torno de 50 representantes. É um fórum em que vão ser, esse fórum é o fórum, pode ser assim, mais amplo, em que vai se discutir assuntos, em que vai trazer, por exemplo, os indicadores, avaliar esses indicadores, né, discutir, né, e discutir também soluções, né, e aí vai justamente colocar a pluralidade, a diversidade, para que a gente tente, né, chegar em pontos comuns e contribuições de cada um. Agora, é uma assembleia votante, por exemplo, nos impasses, nas diferenças? Vai ter toda, nós estamos, por coincidência, neste momento, hoje, a gente está discutindo agora o estatuto, né, a proposição de estatuto, obviamente que isso vai ser aprovado, mas o nosso papel é propor a primeira versão do estatuto. E vai ter votação e tudo. E, agora, sempre uma coisa muito importante, nós vamos colocar, ele é um sistema de governança, ele não é de gestão. Entendi. Certo? A gestão sempre será do governador, certo? Ou seja, a decisão sempre será dele porque ele foi eleito para isso. Agora, o que a gente está querendo é trazer contribuições, situações, pactos que vão ajudar na gestão. Entendi. Tá certo? Serão espécie de consultores do... Seria, por exemplo, e aí, dentro dessa questão da governança, nós temos um outro ente, que é o Comitê Estratégico. O Comitê Estratégico, a ideia do Comitê Estratégico é funcionar como um comitê de administração das empresas. Obviamente, mantendo as devidas diferenças, certo? Mas a ideia, neste conselho, é ter o governador, o representante, o presidente do TJ, o presidente da Assembleia, né? Aí eu não me lembro, mas são um conselho de 9, 10 pessoas, né? Um representante da academia, um representante da iniciativa privada, certo? Para que eles peguem essas informações que, por exemplo, vêm do Fórum Permanente e façam, e discutam, priorizem e tragam, é um pouco dessa visão de que foi feito na Covid. Né? O governador tinha um comitê, discutia, mas quem decidia era o governador. Entendi. A palavra final era dele. Por quê? Porque o ônus e o bônus é dele. Certo? Ele foi eleito para isso. Então, mas ele escutava os especialistas, ele fazia parceria, vamos dar um exemplo aqui, do Elmo. Vamos fazer o Elmo, o governo entra com isso, a iniciativa aprovada, a FIEC puxou isso aí, a academia, a Unifor e o UFC puxaram. Sim. E como é que, tá entendendo? Então, é nesse ambiente de que você vai discutir o Estado, certo? Ele é um comitê ele não é de gestão, ele é de governança, certo? Ele vai ajudar o governo, se o governo, certo? E também tem um ente que a gente construiu,
que são os núcleos regionais. Que é o quê? Esses núcleos regionais é justamente trazer a visão da região. Então, hoje o Ceará tem 14 regiões de planejamento. Cada região tem sua característica. Tem uma que é mais turismo, tem uma que é um pouco mais voltada para a agricultura, né? Isso. Então, assim, essas nuances têm que vir para cá. Certo? Entendi. Então, os núcleos regionais, junto com o Fórum Permanente, subsidiam o Comitê Estratégico com informações. O Comitê Estratégico discute com o governador e pode sair algumas deliberações, uns encaminhamentos. Né? Aí o governador, dentro da sua atribuição como governador, vai decidir. Né? Então, assim, e aí você vai o quê? O plano ele vai sendo discutido com todo mundo. Entendi. E vai trazendo as dificuldades, facilidades, como é que eu trabalho junto. E tem para a gente fechar né, tem mais 2 entes, que é assim, que também está sendo trabalhado agora, é a criação de uma grande plataforma, né, com todos os dados que vão iniciar. Então, por exemplo, o governador vai querer ver como é que está o indicador tal, certo? Vai lá nessa plataforma. Como é que está o andamento do projeto tal? Né? O projeto andou, está com essa dificuldade. Às vezes essa dificuldade, rapaz, vamos levar lá para cima, porque vamos destravar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é tudo hipotético, rapaz, está preso lá na Assembleia. O presidente na Assembleia está lá, rapaz, vou ver aqui com fulano, vou levar isso aqui, vou anotar e lá eu vou ver. Aí, tá entendendo? Ou seja, um grande espaço de discussão do Estado. E que você consegue destravar muitas coisas. Hoje, por exemplo, é um processo que já vem, por exemplo, hoje na ADES tem várias câmaras. As câmaras fazem muito esse papel, não delibera, não tem, mas ela ajuda, ela traz pessoas, né, ela faz essa articulação. Faz uma retaguarda ali. Né? Isso é muito bom. Então, essa plataforma está sendo desenvolvida por um professor Danielo, que é um professor nosso da UFC, que está responsável por ela, para essa plataforma fazer esse acompanhamento com dados. Entendi. Certo? E vamos ter também o último ente, que é o ente que a gente chamou de coordenação operacional, que é quem vai, por exemplo, juntar os dados, preparar o material para os participantes do fórum, né? Ou seja, é quem vai trabalhar, né, operacionalmente naquilo, porque todos que fazem parte ali, quando sair daquela reunião, já tem outros problemas para serem resolvidos. Então, precisa ter um núcleo que operacionalize isso aí. Entendi. Né? Então, essa assim, é a estrutura que nós estamos montando, né, para a governança. Certo. Professor, o Ceará é um estado pobre, roda ali em torno de 2% do PIB, é muito pouco, com 9 milhões de habitantes, 1/3, dependendo aí dos programas de distribuição de renda, né? E além de ser pobre, é um estado desigual, né? O Ceará de Fortaleza, principalmente de um lado da cidade é o sertão é outro, as serras é outro, né? E tem uma discussão sobre planejamento, né? Investimento, que o Estado faz, etc. E aí a sensação que a gente tem é que a água acaba correndo para o mar, né? Como se fala no popular, né? Como que o Ceará 2050 entra para fazer essa interferência, esse equilíbrio em investimentos? Porque se a gente ficar sempre investindo onde já tem ali um embrião de desenvolvimento, aquelas outras regiões vão ficar para trás cada vez mais, né? Erivaldo, é interessante. Nós temos lá dentro do nosso projeto 20 programas. A gente até nominou programas e não projetos. Por quê? Porque nós não entramos no nível de detalhe de projeto. Eu não tenho, por exemplo, de um orçamento. São grandes ações, mas que a gente, né, que foi, vamos dizer, captado de todas as conversas que nós tivemos, nós agrupamos em 20 programas. E esses programas, eles são bem, como é que se pode dizer, não vou dizer díspares, mas nem a palavra certa não é disso, eles são bem abrangentes. Certo? Então, por exemplo, nós temos um projeto lá, um programa, desculpa, Municípios Fortes, que vai ao encontro do que você mencionou. Não adianta, hoje, né, nós temos que fortalecer o interior.
Então, nós temos aí 10 a 15 cidades, é mais ou menos isso, né, se não me falha a memória, que são cidades que são superavitárias. O que é superavitária? O que elas recebem, pagam as suas despesas. Geralmente municípios de médio porte. De grande os médio polos porte, ali, né? e os polos e tudo. A grande maioria dos nossos municípios dependem do FPM. Exatamente. Inclusive, algo que a gente observa com muita frequência é o município polo meio que sugar os municípios menores que estão no seu entorno. Por quê? Porque o comércio sempre vai girar em torno do município. Né? Então, por exemplo, Maior, Sobral hoje é uma região metropolitana que gira em torno dela mais de 1 milhão de pessoas. Isso. Né? Vamos dizer, tem gente que vem estudar na UVA, que vem de Tianguá, certo? Isso. Que vem para a UVA. Então, assim, mas isso, e aí, tem discussões lá de como você fazer isso, né? Tem ações para que você fortaleça os municípios. E também tem ações, por exemplo, educação transformadora, certo? Que aí essa é focada na criança de 0 a 4 anos. Porque essa criança de 0 a 4 anos é que vai, por exemplo, usufruir o Será 2050. Né? Eu pretendo estar lá, mas não sei se vou estar... Está nos seus planos. Né? Mas eu não sei se eu vou estar me lembrando o que é que eu estou fazendo lá, né? Daqui a 30, sei lá, 27 anos, né? Que estão para chegar em 2050. Mas eu pretendo estar lá, né? Mas com certeza a sua juventude vai estar lá. E eu digo muito para essa juventude que eles serão as lideranças que estarão lá daqui a 20, 30 anos. Né? O pessoal diz assim, fala muito o governador. O governador um dia sentou, não foi colega seu de classe. Então, o líder não quer dizer que ele cai, então ele tem que ser construído. Claro. E essa educação transformadora passa muito por isso. Porque um dos pontos que a gente viu no projeto é que uma criança chega, né, quando você pega uma criança que tem o apoio necessário, né, com uma criança que não tem esse apoio, ela já chega defasada de vocabulário. E aí, se eu chego já defasado de vocabulário, eu já parto como é que se diz? Já com a diferença. Tá entendendo? Então, assim, tentar trabalhar essa criança desde do 0 a 4 anos, que é o mais difícil, certo? É o mais difícil, tanto é que não é só aqui, mas né, hoje você tem o ensino médio. Eu costumo dizer que hoje você não estuda se você não quiser, né? Não falta escola, nem universidade, né? Ou seja, no geral, né? Então, obviamente você pode ter alguns, mas assim, hoje você tem uma coisa... Tem os EAD que estão muito bem estruturados. Pronto, então assim, então você tem esse espaço, mas para a criança é bem mais caro, porque é creche, né? Aí a creche exige muito mais cuidado, né? Então assim, é um desafio, né? Mas é um desafio importante, porque é essa criança que vai estar lá na frente. E quando a gente pensa que aí é um ponto que você fala, né, essa questão do PIB, não sei o quê, né, do crescimento do Estado, passa pela produtividade. E a produtividade, essa criança impacta na produtividade. E ela tem de ser devidamente capacitada para competir. E essa capacidade, ela não é só, pode dizer assim, só conteúdo, não. A criança tem que estar preparada desde cedo, né, para receber aquele conteúdo, né? Então, se for uma criança que não comeu direito, uma criança que não teve a atenção dos pais, tem criança que passa o dia calada, vendo televisão, que ela não está numa creche, não está... Ou seja, ela não verbaliza, ou seja, ela vai perdendo vocabulário. Ela não se desenvolve. Não se desenvolve na idade certa, na qualidade adequada, e isso vai gerar impacto. Então, assim, esse é um dos projetos dentro de uma política pública, certo? Ou seja, de você investir nessa criança, para daqui a 20 anos, 30 anos, essa criança está dando retorno, e aí vai a questão da redução das desigualdades. Outro ponto importante, por exemplo, nós estamos lá também, educação empreendedora, que é uma outra, né, dentro de uma visão de empreendedorismo de lato, e não estrito sensu, certo? Ou seja, porque às vezes a gente fala, empreendedor, o cara vai botar uma empresa. Não obrigatoriamente, certo? Pode ser, mas ele vai botar um negócio, ele vai crescer dentro da empresa, ele vai ter ideias, então ele vai ser um empreendedor
mesmo sem ser o dono, sem ser uma nova empresa. Às vezes ele vai ser um fornecedor, né? E vai fornecer. Então, assim, essa visão empreendedora é muito importante, ou seja, de você buscar desafios, tratar esses desafios. Então, isso também é um dos pontos. Legal. Né, certo? Que é uma das razões. E aí tem outros programas que estão, né, ligados ao esporte, ligados à saúde, segurança. Né? Então, assim, eles não são, eles são complementares, eles não são isolados, não. Legal, professor. Vou ter de fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o professor da Universidade Federal do Ceará, Barros Neto, ele que é o coordenador geral da plataforma Ceará 2050. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e aqui comigo o professor Barros Neto, que é coordenador geral da plataforma Ceará 2050. Professor, aquela imagem do copo meio cheio ou meio vazio, né? Porque a gente costuma não ter a cultura do planejamento e nós temos hoje esse Ceará 2050, Fortaleza 2040, enfim. Já é um começo. Uhum. No entanto, é um tempo curto, né? Porque com a complexidade que é um Estado, uma gestão pública, iniciativa privada, etc., para olhar para as próximas 2 décadas e alguma coisa a mais, não é um planejamento muito curto, não deveria ser um Ceará 2080, 2100. Estou fazendo aqui a provocação justamente vendo o copo meio vazio. Na realidade, Erivaldo, desculpa, você é a primeira pessoa que jogou para frente. Uhum. A maioria das pessoas querem jogar para trás, né? Né? E já acha 2050 muito longo. Uhum. Né? Mas, assim, na realidade, o que a gente tem que sempre perceber, que aí é uma cultura do planejamento, é que o planejamento ele é processo. Está entendendo? Então, assim, e eu tenho que aprender a planejar. Tá? Então, assim, não deu certo. Né? E planejamento, como é que se diz? Ele foi feito para orientar. Né? Então, às vezes, rapaz, não deu certo. Não, o papel do planejamento não é acertar. Fazer vocês. Não, obviamente, você vai pensar coisas para acertar. É um plano de voo ali, né? É um plano de voo, mas eu vou fazendo. Tem uma nuvem ali. Uma tempestade eu vou, mas eu faço o meu plano. Uhum. Sabe onde chegar. É onde eu quero chegar. Uhum. Certo? Então, e lá, é muito boa a sua analogia, porque o que é que acontece dentro de um avião? O que é que ele tem bem na frente dele? Vários indicadores. Exato. Lá os equipamentos. Né? Sei lá, altímetro, uhum. Né? Uhum. Aquilo tudinho. E é interessante, pega um avião dos anos, sei lá, pega um avião antigo dos anos 60 e pega um de hoje. Como se chama, né? Você pega a quantidade de indicadores, é totalmente diferente. Eu até, fazendo um breve, eu li a biografia do Casimiro Montenegro Filho, né, que é um cearense que criou o ITA, né? Isso. E ele foi, né, na realidade, a aeronáutica, ela começou no Exército. Ele é de Camusim, salvo engano? Não sei, acho que sim, uhum. acho que sim. Faz tempo que eu li. E ele, uma das coisas que me chamou, que quando eles começaram a voar, não tinha nada, eles voavam no olho. E eles voavam usando, era interessante, as estações de trem. Ele fez até um voo Estados Unidos, Rio de Janeiro, né? Fez. E aí já tinha mais, mas aqui no Brasil eles faziam muito, era usando as estações de trem nas cidades. Aí tinha o nome da cidade em cima. Aí ele ia fazendo, daquela cidade, ele ia fazendo, olhando daquele estava. Hoje você aperta o piloto automático. Então, assim, é a mesma coisa. O que a gente está querendo fazer, por exemplo, com a plataforma, é um grande painel de controle para que você faça os ajustes necessários. Como se fosse uma sala de situação. Uma sala de situação, certo? Hoje o pessoal fala muito dashboard, né? Ou seja, eu fazer lá e eu ficar, e aí eu vou monitorando. É essa a função do planejamento.
certo? Então, se isso aqui que eu planejei não deu certo, vamos ajustar. Vamos conversar com as pessoas, ver, né? O que é que não deu certo? O que é que nós precisamos fazer para dar certo? Entendeu? Entendi. Então, é essa a ideia, né? Então, assim, e aí a gente pensou, né, em 30 anos, né, quando a gente começou a trabalhar, justamente né, dos 2050, um número assim, redondo, né? Redondo, emblemático. E se você olhar, presta atenção, vários planejamentos, você vai ver, é tudo 2050. 2050 vai acontecer isso, 2050 vai acontecer aquilo. Né? É um número meio... A própria imprensa tem fetiche por um número redondo. Né? É um número cabalístico, 2050. Então, assim, quando a gente pensou, foi nisso aí. Obviamente, e aí também dentro de uma visão de política pública, né? De 20, 30 anos para aquela política dar resultado. Vamos dar um exemplo. O Porto do Pecém foi feito nos anos 90. Veio dar resultado agora, né? No século, depois de 2010, foi que ele começou, aí houve toda essa questão de Roterdã e tudo mais, entendeu? E hoje ele é um elemento estratégico para o estado do Ceará. Até preciso estabelecer outros piers. Pronto, né? E aí foi crescendo, né? E hoje ele é um porto de referência, né? Então o Ceará hoje, ele é a logística do Ceará, que é um dos nossos programas, né, do plano, é a logística do Atlântico, ou seja, essa logística aí ela é fundamental. Da economia do mar, né, principalmente. Também, né, que vai mais além do que a logística. A propósito de PECEM, economia do mar, etc., estamos aí com o horizonte das energias renováveis, né? Como que a plataforma absorveu essa revolução em curso? Não, essa também é uma discussão, porque o Ceará ele foi um dos pioneiros nessa questão da energia renovável, né? Então, hoje o Ceará já chegou a gerar 50, 60% da sua energia com energia renovável. Né? Apesar de que, obviamente, isso é dentro de um grande pool de energia, mas, né, a capacidade de geração no estado é muito forte. E é uma das... Nós não podemos esquecer disso aí. Né? Então, tá dentro... Inclusive como produto de venda, né? Claro. Né? E essa questão hoje, né, um dos grandes desafios do mundo é a energia. Né? Vocês estão vendo aí a questão lá, um dos problemas da Ucrânia, né, dessa guerra lá da Ucrânia, afetando toda a Europa. Fornecimento de gás. De gás, Europa, que é uma fonte de energia. Então, assim, energia hoje é um dos grandes... Né, diz até assim, que no dia em que a Rússia fechar as torneiras lá, a Europa morre de frio, né? Pronto, pois é. História, né? Então, é essa questão de energia. Temos um programa muito interessante, que é o Renda do Sol, certo? Que é justamente você usar pequenos produtores rurais e você usar a propriedade para pequena geração de energia. Sim. E aquilo ali gerar renda para para a família. Com a venda do excedente. Com a venda do excedente, né? Então, esse é um projeto que já está em curso, né? Já coordenado. Então, esse é um projeto muito interessante, que não é muito caro, né? De você construir isso aí e aquilo ali virar uma renda, né, para a população. Entendi. No início do papo aqui, professor, a gente conversou bastante ali pelos meandros da educação, que foi preciso ali uma certa paciência para os resultados começarem a vir, etc. Qual é a área de vocação econômica do Ceará, olhando para frente, até pegando aí esse mote das energias renováveis? É mais ou menos isso? É o turismo? É a indústria de transformação? Para onde o Ceará caminha? Nós temos, por exemplo... porque assim, a gente também pensa um pouco... Nós não podemos pensar o Ceará como um monólito, né? Ou seja... Vamos dar um exemplo. Hoje há uma discussão, né, uma das áreas, por exemplo, de crescimento é o turismo, por exemplo, na região de Baturité, com a questão do café, certo? Então, aproveitar, né, que é o café, não é é o café, pode ser assim,
eu não sei exatamente o termo, mas aquele café especial. Tipo da linha premium, não? Prêmio, né? Que é aquele amante do café que o cara toma, que tem, que é mais como se fosse um vinho, né? Assim, Sim. não que fosse um vinho, mas a mesma Uma espécie de degustação. degustação. Né? Então, essa é por exemplo, uma rota né, de festivais que nós queremos, né? Entendi. Então, assim, essa é uma área porque ali tem a vocação para isso e já tem até uma associação, então é uma forma de alavancar, por exemplo, o maciço de Batuité. É uma das ideias. Né? Então você tem essa questão de economia do mar, né? Com a visão ampla, né? Tanto dos frutos do mar, como dos minerais, como da energia gerada a partir, a partir do mar. Né? Se aproveitar o que a gente chama de Amazônia Azul. Né? A Marinha chama o Oceano Atlântico de Amazônia Azul. Pois é, né? então assim, como é que a gente aproveita isso aí, né? Então, também isso é uma questão para o Estado, né? Essa questão, por exemplo, da agricultura também em alguns locais mais específicos, né? Hoje já temos, por exemplo, exportação de vários produtos, como é que a gente alavanca isso aí, certo? A indústria também tem seu papel, a mineração tem seu papel também, então dentro isso está sendo contemplado. Não existe assim, rapaz, o Estado tem que fazer só isso para... Não, ele tem que... As potencialidades têm de ser valorizadas nesse processo, entendeu? Certo, inclusive a partir da economia local, né? Que é um universo, às vezes, invisível, mas que está na roda da economia, né? Com certeza, e uma das coisas que, se você perceber, né, Fortaleza aí nos anos 80, 90, talvez até ali os anos 2000, nós tínhamos muitas pessoas vindo do interior para cá. Né? Então, por exemplo, num período, não esse ano, que nós estamos com a quadra invernosa muito boa, mas em ano, né? Por exemplo, nós passamos aí 6, 7 anos em seca. Com êxodo rural, né? O êxodo rural seria se fosse em outras épocas, Fortaleza estava apinhada de pessoas, né? Em condições degradáveis, né? Degradadas de moradia e tudo mais, né? E então, assim, hoje a gente já consegue, hoje já temos boas universidades, né? Já temos cidades, já temos muitos serviços que estão nas cidades, já temos algumas cidades polo, né? Isso. E isso é muito bom, porque tem, como é que se diz, mantido as pessoas lá na coisa, né? Então, assim, como nós tivemos durante muitos anos o êxodo do Nordeste para o Sudeste, nós tínhamos do interior para a capital. Isso. E esses êxodos hoje são praticamente inexistentes. Obviamente vai ter sempre isso aí porque faz parte, mas não tem mais quase como assim, a pessoa já nasce, já pensando lá. Então hoje você consegue ver perspectivas no interior, por exemplo, universidades, né? Então as pessoas estão melhor formadas, escolas, né? Nós temos hoje universidades privadas que levam alunos do Brasil inteiro e principalmente da capital do estado para o interior. Isso, Tá entendendo? Então, assim, muitos profissionais voltam. Voltam. Então, assim, e o que acontecia, né, usando isso aqui? Quem vinha do interior dificilmente voltava. Porque começava a trabalhar aqui, né, encontrava o companheiro, a companheira, ficava muito mais difícil. E também as opções que eram dadas lá. Acontecia a mesma coisa, né? Eu fui para o Sul estudar, mas voltei. Mas vários amigos meus que ficaram e estão lá até hoje. Né? Então, essas cabeças que estavam aqui, que poderiam estar ajudando aqui, estão fora. Né? Hoje a gente sofre, assim, no geral também, já é uma outra visão, o pessoal saindo do Brasil. Esse é um problema nacional. Né? Mas aí também tem a questão econômica e tudo mais, então a gente tem que trabalhar para dar condições... Que chamam de fuga de cérebros, não é isso? Fuga de cérebros. Né? Então, assim... nós temos que trabalhar para ter essas pessoas aqui. Não quer dizer que as pessoas não possam ir, não, podem, aprendem, voltam, mas tragam o conhecimento, né, voltem para cá. Agora, obviamente, ninguém vai voltar só pelos belos olhos. Exatamente. Né? Nós temos que dar as condições para essas pessoas voltarem para o Estado. É verdade. Né? Professor, a gente está concluindo o programa, eu queria fazer 2 pedidos. Um é lhe perguntar onde o interessado ou interessada pode encontrar mais informações sobre a plataforma 2050 e finalizando, o senhor, em querendo reforçar alguns pontos aí que o senhor colocou aqui ao longo da nossa conversa.
Olha, Walter, quem quiser ter hoje nós temos na nossa página www.ceara2050.ce.gov.br. Então, todo o material que foi desenvolvido na primeira etapa está lá. Se colocar plataforma Ceará 2050, vai, você né? vai, Ceará Chega 2050, lá, né? você chega lá. Pronto. Né, Aí lá tem documento, texto? todos os relatórios que foram gerados. Nós fizemos, às vezes é muita informação, mas nós fizemos um diagnóstico do Estado que é assim, que, por exemplo, até para a comunidade, conta a história dos últimos 30 anos do Estado do Ceará, de 87 a 2017, certo? E assim é muito rico, tá? Então, porque nessa visão histórica que você consegue pronto, que aí a gente foi ver o que acertou, o que errou, sim, né, para poder entender, né? Ou seja, você, né, estudou, começou a história, né? Então Isso. você sabe que a história, o fato, não existe fato isolado. Né? E nos dá muitas lições, né? Com certeza. Então a gente entendeu, e lá, assim, hoje até para consulta, eu sugiro lá esse diagnóstico lá, tem um relatório. E tem também o que eu acho que é o produto, não vou dizer mais importante, mas o que é o livro síntese. Então hoje nós temos um livro que está lá à disposição, que faz um fechamento geral, que consolida ideia, né? Todo o que a gente discutiu aqui, e que, se você quiser entrar com mais detalhe, tem os relatórios mais detalhados. Legal. Mas lá eu acho que o livro deve ter uns 200 e poucas páginas e tudo. Bacana. Mas é muito interessante. Bacana, professor Barros Neto. Foi uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Como eu falei no início, início, dividindo aqui um pouco da inteligência do senhor e do grupo que o senhor representa, tá bom? Parabéns aí pela iniciativa, boa sorte na caminhada e as considerações finais do senhor. Bom, eu queria agradecer, eu acho que é muito importante a gente vir conversar, né? A gente precisa cada vez mais que as pessoas entendam e conheçam o Ceará 2050, certo? Então, para que valorize o Ceará 2050, valorize o planejamento, tá? Então, eu queria agradecer o espaço aí que foi aberto, né? Porque eu acho que é importante que as pessoas tenham isso aí. E é importante que a gente crie essa cultura de planejamento, certo? Então, a gente precisa dessa cultura para poder se desenvolver, né? Então, ao longo do tempo, quanto mais for planejado, eu acho que o esforço é menor. Perfeitamente. Tá certo? Então, muito obrigado e entrem lá nas nossas mídias sociais, entrem lá na página, que vão ter todas as informações sobre o nosso projeto. Legal, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.